Essa semana foi repercutido por aí que uma molécula seria a molécula de Deus, porque ela teria o formato de uma cruz. Pois é, vamos conversar sobre isso com um pouquinho também de química básica. Essa aqui é a imagem que normalmente circula da laminina. Uma cruz bem bonita, né? Simétrica, parece até um logotipo empresarial, né? Mas a química ela não funciona por analogia simbólica, né? A forma molecular, né, não carrega significado científico ou metafísico. Quero aqui dar alguns exemplos de moléculas em forma de cruz que são tóxicas, né? Esse aqui, por exemplo, é o famoso metanol, que ficou bem conhecido aí no episódio de bebidas adulteradas. Visto assim, numa representação em 2D, ele parece também uma cruz perfeita, mas o etanol causa acidose metabólica, toxicidade do nervo óptico, pode levar a cegueira e morte. Aqui nós temos também o clorofórmio, que também pode ser desenhado de uma maneira criativa, né, como uma cruz. Ele é um depressor do sistema nervoso central, hepatotóxico. Nada exatamente divino, apesar de estar muito presente nos nossos carnavais, uma droga de abuso conhecida como loló. Se o formato em cruz fosse um critério, né, uma raiz teológica, com certeza a toxicologia estaria cheia de revelações. Afinal, nós temos que lembrar que a cruz é, antes de tudo, um instrumento de tortura. Vamos entender aqui a raiz dessa confusão. Esse carbono que vocês estão vendo aqui é um carbono que é conhecido por ter orbital sp3, carbono sp3. A geometria real, ela na verdade, ela é tridimensional, ela é tetraédrica, sendo que tem 109,5 graus entre cada uma dessas ligações. Por que que ela aparece às vezes como uma cruz? Porque quando a gente achata uma estrutura tridimensional num papel, né, num bidimensional, você acaba perdendo algumas informações, né, no chamado de representação de Fischer. Então vamos entender o que acontece com a laminina real. Aqui está uma microscopia da laminina. Ela não parece uma cruz perfeita. Você pode ver que ela é uma estrutura flexível, irregular, com braços de tamanho diferente. Inclusive, essa daqui da direita lembra mais um outro tipo de cruz controversa por aí, né? Essas moléculas, elas são flexíveis, elas vão se mexendo, elas têm várias poses, várias conformações. Mas elas não têm intenção, símbolo ou significado espiritual. Elas têm a geometria determinada por orbitais, energia e interações intermoleculares. A polilaminina, o composto que de fato está em estudo, que é uma junção de várias lamininas, ela não tem o formato de rosário, como foi dito na entrevista da Tatiana com uma entrevistadora, que eu esqueci o nome. Ela se aproxima mais de uma trama, de uma rede, né? E se alguém vê uma cruz numa estrutura química, bioquímica, né, isso diz mais sobre a nossa tendência a reconhecer padrões que não existem do que sobre a molécula em si. Um análogo de um fenômeno conhecido como pareidolia, bastante curioso, né? Sendo que a pareidolia é a gente enxergar o rosto em rostos em coisas, né? A famosa Nossa Senhora, né, na torrada, né? Nós iremos saber o quanto que esse tratamento é eficaz e até se ele realmente é eficaz apenas através de estudos clínicos aleatorizados contra um grupo controle. Esse grupo controle pode ser um placebo, mas muito provavelmente, para deixar mais robusto, ele tem que ser contra um outro medicamento que já tem eficácia comprovada para essa doença. Então, esses argumentos metafísicos, religiosos, eles não só não ajudam, como eles atrapalham a pesquisa, pois você pode diminuir a procura, a adesão de voluntários nesses estudos aleatorizados contra o controle, porque as pessoas podem acabar tendo medo ou alguma coisa do gênero. E tem um outro efeito problemático que é a judicialização da saúde. Né? As pessoas entraram na justiça para conseguir uma molécula que não tem eficácia comprovada. E essa judicialização é um problema grave que nós vivemos hoje no nosso sistema de saúde brasileiro. Vocês podem procurar aí que isso compromete boa parte do orçamento, não só federal, como de estados e municípios. Tá? Então, é isso, né? São críticas, né? Bons cientistas estão acostumados com crítica, né? É a terça-feira da ciência.
Então eu acho que isso vai se caminhar dessa maneira sempre, e eu espero que ela tenha eficácia, mas eu espero que ela tenha eficácia por essa eficácia ser verdadeira, né? E não por qualquer forçação de barra, por pedir arrego para político ou até ser aprovado no grito.